fui conhecido como Feto. Um apelido feio, mas que nunca me incomodou, pelo contrário. Ainda hoje, muita gente só me chama de Feto. Alguns nem meu nome sabem. No entanto, houve um período específico da minha vida, um espaço específico, que as pessoas passaram a me chamar por outro apelido. E apesar de não ser tão feio, esse sim passou a me incomodar bastante. É sobre isso que vamos falar. Pronto, tava feito. Deixo para trás Alex, Paula, Aretine, Karina, que eu já sei que me amava, e Camila, que não me amava, mas eu amava ela. Minha mãe diz uma coisa, mas talvez seja outra. É provável sim que eu não me enquadrasse nos padrões desse colégio, mas é igualmente provável que eu fosse limitado demais para ele. Sem demora, eu estou num novo lugar. Aparentemente um colégio como qualquer outro do mesmo gênero. Todos eram iguais, exceto por um menino, que eu não sei o nome, que diferia dos demais por ser negro. Mas isso pra mim não dizia nada, já que eu me enquadrava na categoria dos iguais. Não tardou muito a me encontrarem um apelido. Na época, eu era um hábil jogador de basquete. Embora pequeno e franzino, foram logo me apelidando com o nome de uma celebridade do esporte, que, mesmo não sendo do basquete, achei interessante e a princípio curti a coisa. Aluno novo, sem amigos, querendo se enturmar, nada melhor do que sendo um destaque do esporte. Aos poucos, esse apelido foi se revelando mais do que um simples apelido. Começo a perceber nele segundas intenções, sentimentos e julgamentos ocultos. No meio do segundo ano, no dito colégio, a coisa já fica mais clara para mim. O apelido começa a me incomodar. Depois de 1 ano e meio, meu saldo de amigos era o Daniel, um mais bacana, simpático, companheiro, solidário, um amigo de verdade. É certo que ele era muito mais igual aos demais do que eu, mas isso não me dizia nada. Tinha o Leandro. Um grande pavão, um vaidoso, querido pelas menininhas. Eu também gostei dele. Me tratava super bem, me chamava pra ir na casa dele. E também era um bom jogador de basquete. No entanto, aqueles sentimentos e julgamentos ocultos começaram a se manifestar cada vez mais na sua relação comigo. Foi quando eu percebi que a posição em que ele se colocava em relação a mim era bem outra. Não posso me esquecer do Japa. Esse era meu fiel companheiro. Não porque eu fosse legal ou bonitinho, mas porque ele era um japonês inteligente e com dificuldade de relacionamento. Não tinha amigos. Eu fiz algumas coisas que não são bacanas com ele, ou melhor, contra ele, mas eu não estou preparado para revelá-las aqui. No início do 3º ano do colégio, na 8ª série, ano que deveria ser de alegria, ano que eu deveria aguardar ansioso seu fim para me formar, para fazer a tão sonhada viagem de formatura e assim finalmente beijar um monte de menininhas, nesse ano outras coisas me ocupavam a cabeça. Por mim, está claro como água. Meu apelido não era só um apelido. Eu começo a tentar reverter algo que eu achava errado, estranho, bizarro. Para mim, meu apelido era só um apelido. Para mim era apenas uma metáfora. Para mim não havia nenhuma semelhança entre eu e a tal personalidade, senão um aspecto meramente esportivo. Aí se deu uma verdadeira cruzada de um homem só para convencer a todos disso.
Eu comecei ignorando quando as pessoas me chamavam por ele. Inútil. Professores, funcionários, mães de alunos e até o diretor da escola. Parti para outra estratégia. Arrumava as mais diversas justificativas para levar as minhas irmãs para a escola, para assim todos verem como até a minha família era totalmente diferente da tal personalidade e, consequentemente, bem próxima da categoria iguais. Minhas irmãs eram bonitas, simpáticas e mais velhas. Até hoje todos dizem que somos um focinho do outro, alguns até dizem que somos gêmeos. Mas não era assim que as pessoas pensavam no colégio. É certo que eu ouvia dezenas de elogios. A cada "Nossa, como a sua irmã é linda!" acendia uma ponta de esperança de que eles finalmente vissem a verdade. Pura ilusão. Era eu que não estava vendo a verdade. Do meio desse ano pra frente, como uma espécie de rito de passagem, as coisas começaram a ficar bem mais brutas. Meu apelido passa a ser usado, em algumas ocasiões para me ofender, como um xingamento mesmo. Leandro talvez tenha sido um dos primeiros a fazer isso. Aliás, também foi um dos primeiros a usar uma outra palavra, que julgava ser sinônimo, para me ofender. Até hoje eu não entendo por que não expus o caso aos meus amigos do bairro, que na época gozavam de um certo prestígio de rua. Certamente tudo isso seria resolvido em uma tarde e com alguns ossos quebrados. Desse momento em diante eu desisto da minha cruzada. Eu me resigno ao meio que estava inserido, aguardo sentado o findar do ano sem formatura, sem ilusões e sem entender os porquês. Aliás, eu acho que ainda não entendo os porquês. Eu fui para outra escola. O Japa, embora tivesse os meus contatos e eu os dele, nunca mais nos falamos. O Leandro cruzei uma vez no shopping e fingi que não conhecia. E o Daniel? O Daniel eu encontrei anos mais tarde. Foi super simpático, mas não sabia meu nome. Gaguejou, tremeu, até suou para se referir a mim. Foi quando percebi que lá atrás ele também me chamava pelo apelido por outros motivos. Percebi que ele também via em mim a mesma coisa que os outros. Percebi que ele era realmente igual aos outros, mais simpático e até benevolente, resultado de uma criação judaico-cristã, certamente. O fato é que, passado tantos anos, ele estava constrangido de me chamar pelo meu apelido. Ele foi forte e não fez, mas foi pego pelo automatismo do dia a dia, aquele que nos condiciona a dizer "Até mais, fulano!" Foi o que ele fez. Até mais, Pelé.